No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre a definição da persona. Quem é a persona? A persona é mais do que o seu cliente ideal. Porque quando a gente fala de público-alvo, de cliente ideal, a gente ainda está falando de algo mais subjetivo e ainda um pouco abrangente, vamos dizer assim. Mas quando eu falo em persona, eu estou falando de alguém bem específico, como se eu estivesse falando de uma pessoa. Eu chamo a minha persona de diva. Então, quando eu falo da persona, eu estou falando de um personagem e que é muito importante você conhecer todas as informações sobre esse personagem. Eu costumo dizer que é tão importante você conhecer a persona mais do que ela própria se conhece. É como você saber dores, desejos, medos, erros, dúvidas, enfim, informações do mundo externo, mas também do mundo interno da sua persona. Porque quanto mais você conhece a sua persona, melhor você consegue alinhar sua comunicação, criar produtos que realmente conversem com ela, que tragam a solução para ela, para os problemas que ela vive. Então, no vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre cuidados que eu considero importante você ter na hora de definir a sua persona. Eu vou compartilhar aqui uns 5 erros que eu percebo muito acontecer na hora que vai definir a persona e eu espero que te ajude de alguma maneira aí a ter uma clareza maior sobre como você está definindo a sua persona. E no final do vídeo eu também vou te trazer aqui um checklist de alguns pontos importantes para você seguir na definição ou na revisão de quem é a sua persona. E o primeiro erro que eu te apresento aqui é quando se define a persona de uma maneira muito genérica. Ah, mulheres de 20 a 50 anos. Entre 20 e 50 anos, nós temos um Grand Canyon aqui de diferenças. Por exemplo, outro dia eu atendi uma moça que ela é mentora de mulheres e ela trabalha sobre relacionamento. Ela ensina as mulheres a como decifrar os homens, a se comunicar com os homens. E quando eu perguntei a ela, quem é a sua persona? Ela falou, mulheres de 25 a 50 anos. Eu falei, tá muito abrangente isso. Porque uma mulher de 25 anos, ela tem uma visão sobre relacionamento, ela tem sonho de casar, de ter filhos, de constituir família. Uma mulher de 45 ou 50 anos, ela já passou essa fase. Provavelmente ela já foi casada, ela já teve filhos, ela já está em fase de se aposentar no trabalho, de começar um projeto novo. A visão que ela tem de relacionamento e de homem é totalmente diferente do que uma moça de 25, de 30 anos. Então percebe que quando você escolhe a persona de uma maneira muito generalista e abrangente, fica difícil de você se comunicar. Então, o importante é você definir a sua persona para além dos dados demográficos, pensar nos medos, nos sonhos, nos desejos, nas suspeitas que ela tem. Então, o primeiro erro aqui é você definir a persona de uma maneira muito abrangente e genérica. O erro número 2 que eu percebo acontecer é você se projetar como a persona. Claro que nós temos as situações em que você é a persona transformada, que o que você vai ensinar para as pessoas não é só o que você estudou, mas é o que você vivenciou, o que você curou na sua vida, o que você já resolveu de problema, o que você evoluiu enquanto ser humano. Ok, é maravilhoso quando você tem essa caminhada, porém você não pode se colocar ou não deve se colocar como a persona, porque você tem a sua história, você tem a sua trajetória. A sua persona, ela tem um nível de consciência diferente de que você tinha quando você buscou esse caminho. A sua persona está vivendo dilemas que podem ser totalmente diferentes do que você viveu, mesmo sendo do mesmo contexto. Então, não se projete com a sua persona. Você pode se olhar como eu sou a minha persona transformada, mas qual é a situação que a minha persona está? E eu costumo dizer assim, ó, a sua persona ela está a um passo atrás de você. Se nós pensarmos numa escada, ela está a 1 a 2 degraus abaixo de você. Então é importante você ter essa visão, que ela está passando pelos dilemas dela, que nem sempre são os mesmos que você passou. Erro número 3: querer agradar todo mundo, querer falar com todo mundo. Eu costumo dizer que quem fala com todo mundo acaba não falando com ninguém. Então, pare de querer salvar todo mundo. Quanto mais você for específica no problema que você resolve e de para quem é a solução que você traz, mais assertiva você fica na comunicação, mais assertiva você fica na criação de produtos. Quando você nicha, quando você é muito específica, você tem clareza de quem é a persona que você quer atender,
sendo bem específica, conhecendo muito bem essa persona e sobre o que você faz, qual é a transformação que você gera, eu sei que gera aquela percepção assim: "Nossa, mas eu estou excluindo um monte de gente". Não, tem profissionais para todo mundo, você está sendo específica. Vamos fazer uma comparação aqui. Pensa em médicos. Quantos clínicos gerais você conhece? A maioria só é clínico geral logo que sai da faculdade. E depois que ele sai da faculdade, né, esse médico, essa médica, escolhe uma especialização e se especializa naquilo. Se ele decide ser cardiologista, ele não fica considerando os pacientes que ele deixa de ser por não ser obstetra. Ou se ele decide ser oftalmologista, ele não fica considerando os pacientes que ele deixa de ser por não ser cardiologista. Então, ele escolhe uma especialização e o correto, né, é ele ser o melhor naquilo que ele faz. Então, você, como uma profissional do desenvolvimento humano, deve seguir esse caminho também. É importante que você siga esse caminho. Escolha um tipo de problema, um nicho, um tipo de persona que você vai atender. Se o seu foco é sobre relacionamento amoroso, é claro que vai ter momentos que você vai falar de saúde física, você vai falar de ansiedade, mas você não vai ficar fazendo uma salada de frutas no teu conteúdo e nos teus produtos. Desapegue de querer agradar todo mundo. Lembre-se dessa máxima. Quem quer falar com todo mundo não fala com ninguém. E tem profissionais para essas outras pessoas. Você não está excluindo as pessoas, você está se posicionando. E aqui é a grande diferença. Posicionamento. Quanto mais bem posicionada e com clareza de posicionamento você se coloca, mais você amplia as possibilidades de conexão com o público certo. Erro número 4, focar apenas no problema externo. Entenda aqui comigo. A sua persona, ela tem o problema externo, o problema interno e o problema filosófico. E você, como especialista, precisa conhecer esses 3 níveis de problema que ela vive. Então, eu vou trazer um exemplo aqui para você. Vamos supor que você seja especialista em relacionamento amoroso, que você fale com mulheres que estão num relacionamento, que estão casadas, por exemplo. Então, qual é o problema externo? A sua cliente chega e diz: "Olha, eu não aguento mais, cada vez que eu tento conversar com meu marido, a gente briga. Parece cão e gato. Eu falo uma coisa, ele entende a outra, ele não entende o que eu estou falando". Esse é o problema externo. O problema interno é o quê? O problema interno é como ela se sente diante desse problema externo. Então, é como ela se sente não ouvida, não acolhida. O que que passa na mente dela? Ela deve pensar assim: nossa, cada vez que eu tento falar, ele não me escuta, eu me sinto totalmente ignorada, eu me sinto não ouvida nessa relação. Ela se sente como se as emoções e os sentimentos dela não fossem importantes, como se o que ela fala não tivesse importância. Então, esse é o problema interno. E aí nós temos o problema filosófico, que é o que ela vê como injusto. É algo que coloca ela em combate com o mundo. Por exemplo, não é justo eu sempre ter que me calar para manter a paz do casamento. O que passa muito intimamente nela, que às vezes ela não consegue nem verbalizar. Então é o que ela vê como injusto, né? Como eu dei exemplo para você. É injusto eu sempre ter que me calar para manter a paz desse relacionamento. É injusto eu sempre ter que ceder e fazer as vontades dele. Geralmente está atribuído, direta ou indiretamente, com essa palavra de é injusto. Esse é o problema filosófico. E o erro número 5 é você ignorar os comportamentos emocionais da sua persona. Sabe aqueles padrões emocionais que ela repete constantemente e ela nem se percebe? Então, ficando nesse exemplo que eu trouxe para você da mulher que se queixa no relacionamento que ela não é ouvida. Ela não está sofrendo só porque o marido não ouve ela. Ela está sofrendo porque ela está engolindo palavras há anos. Como se expressar fosse incomodar. Ela pede pouco nessa relação porque ela aprendeu que ela não pode incomodar as pessoas falando das necessidades dela. Ela aprendeu a se calar, ela foi educada a se calar. Ela se culpa por pensar em separação, porque quando ela olha para o estado que está a relação e por ela não conseguir se expressar, ela considera se separar. E aí ela sente culpa com esse pensamento que ela tem. E um outro erro emocional que ela comete é achar que o erro é só com ela, que o problema é ela, que ela é uma pessoa muito difícil de se lidar, que ela deveria ser mais fácil de lidar, que ela deveria se contentar com as coisas de uma maneira mais simples, e aí ela puxa toda a culpa para ela. E você, como uma profissional que se coloca ali para ajudar essas pessoas, não pode, não deve, né, ignorar esses padrões emocionais que a sua persona vive.
E quando você denomina tudo isso e você traz para sua comunicação, você mostra para sua persona que você sabe exatamente o que ela está vivendo, o que ela está pensando, o que ela está sentindo, o que ela repete no dia a dia, você faz a conexão perfeita com ela. Porque ela olha para o seu conteúdo e ela diz: ela sabe do que eu estou falando. Parece que ela está aqui em casa, ela está me vendo, ela está me ouvindo. Meu Deus, essa mulher sabe o que eu estou falando. E é nesse momento que gera a conexão e que ela entende que você tem a solução que ela precisa. E que muitas vezes ela não tinha nem consciência que o que ela estava vivendo é um problema. Então você traz toda essa clareza, essa nitidez para a sua persona. E você consegue isso quando? Quando você tem muito bem mapeada, definida a sua persona. Eu vou te entregar aqui um passo a passo para você lapidar a sua persona, se você já tem ela definida, ou começar do zero a fazer essa definição e para você não errar mais, não ficar mais na dúvida de quem realmente é a sua persona. Então, a primeira coisa que eu sugiro você fazer é humanize a sua persona. Traga informações emocionais, mentais, psicológicas para a sua persona. Vá além da definição demográfica. Então, mapeie, né? Pesquise quais são as dores, os medos, os desejos, as dúvidas que ela tem, os erros que ela comete, os padrões comportamentais e emocionais que a sua persona vive. Segundo exercício que você pode fazer aqui é descrever um dia típico da sua persona. Como que ela acorda? Como que ela se sente ao acordar? Quais são os primeiros pensamentos que ela tem? Como que é a rotina da vida dela? Quais são as dúvidas que ela vai sentindo ao longo do dia? Como é o dia da sua persona? Não o dia ideal, mas o dia que ela vive, o dia a dia que ela vive hoje. Terceiro ponto aqui no nosso checklist. Liste 3 desejos da sua persona. Não o que ela quer ter ou fazer, mas como ela quer se sentir. Ela quer se sentir amada, ela quer se sentir vista, ela quer se sentir ouvida, ela quer se sentir realizada no papel de esposa, de mãe, de profissional. Liste 3 desejos, mas aqueles desejos intangíveis, subjetivos. Quarto passo aqui no nosso checklist. Mapeie os erros que a sua persona comete. O que ela faz corriqueiramente no dia a dia dela e que ela vai repetindo esses erros, que a mantém parada no mesmo estágio de sofrimento, que a mantém lá na zona de conforto e que muitas vezes ela não tem esse entendimento. Quinto passo: nomeie a maior dor, aquela dor silenciosa que ela tem. Vá além do que ela fala, vai além das queixas, que é você chegar no problema interno e no problema filosófico. Então, qual é a dor mais forte e silenciosa que a sua persona vive no dia a dia? Sexto passo, agora você vai fazer a conexão entre essa dor silenciosa, entre os erros e os desejos que a sua persona vive com a sua jornada. O que você já vivenciou? O que você já estudou sobre isso? As pessoas que você ajudou a resolver o mesmo problema que a sua persona está vivendo. Então agora você vai fazer essa união entre o que você sabe da sua persona e o que você sabe da sua área de atuação, da sua jornada, da sua experiência. E o nosso último passo aqui no checklist é você escrever uma frase visceral, uma frase curta, objetiva, prática, que diga para a sua persona que você sabe exatamente o que ela está passando. Por exemplo, eu sei exatamente o que é falar, falar, falar e se sentir falando sozinho. Eu sei exatamente o que é tentar expressar as suas emoções e se sentir não sendo ouvida, como se fosse fútil o que você está falando. Então, traga uma frase que mostre nessa frase que você sabe exatamente o que ela está passando. E uma última orientação que eu quero trazer aqui para você é: lembre-se de colocar os holofotes todos sobre a sua persona, porque o seu trabalho não é sobre você. A transformação que você gera não é sobre você, é sobre a sua persona. Então, coloque todos os holofotes sobre ela. Mostre que você sabe o que ela está passando, que você sabe os desejos dela e que você tem o caminho para ela sair dessa dor e chegar naquilo que ela busca. Que você tenha um mapa para guiar ela desse ponto A, do estado atual, ao ponto B, que é o estado desejado. E que você é a melhor profissional para fazer isso com ela. Se esse vídeo fez sentido e te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui, deixa sua curtida, me segue para ter mais conteúdos como esse e me conta aqui nos comentários quem é a sua persona e qual a sua maior dificuldade para definir a sua persona.